boa noite. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre a Ilha da Reunião, que é essa a ilha, ela tem esse formato aqui que vocês estão vendo aqui, esse é como se fosse uma bolinha, né? Amarela, assim, um pouco claro, né? Com suas nuances, com suas ondulações e complexidades, né? É, E então, Ilha da Reunião, em francês, Île de la Réunion, mas em creole, que é uma das línguas que se fala lá, fica La Réunion. E então vamos começar aqui localizando onde fica, né, essa ilha, essa tal da Ilha da Reunião. Esse é um print aqui do meu do meu Google Maps, né? Tem alguns lugares que eu gosto, principalmente no Brasil, já marcados. Dá uma ideia, né, dos lugares por onde eu passei. Mas aqui, a ilha fica aqui onde está esse ícone, né, de localização vermelhinho aqui. Do lado da ilha de Madagascar, que é uma ilha bem grande, é uma ilha que é maior do que muitos países no mundo, né? E a Ilha da Reunião, ela tá bem pequenininha, tanto que a gente não consegue ver, né? A gente só consegue ver que eu salvei algum lugar aqui. E observando, né? A gente vê aqui que tem o Oceano Índico, então a gente está aqui também, de alguma forma, perto, entre aspas, né? A gente vê que tem a Ásia, ali toda a parte da Ásia, do sul da Ásia, da África também, né? Da costa leste da África, e que estamos aqui no hemisfério sul, né? Se a gente fizer uma linha aqui vindo para o Brasil, que é onde estamos, a gente vai chegar aqui na altura mais ou menos do Espírito Santo. Então, é um lugar que vai ter muita coisa parecida com o Brasil, né? Apesar de estar lá do outro lado, uma dessas coisas é o clima, e por consequência, o solo, os alimentos, as frutas e outras coisinhas, das quais falarei mais tarde. Mas por que que esse mapa tá aqui, esse pedaço, né, inteiro? Ali em cima, a gente vê lá um monte de coraçãozinho, né, ali na França. E a Ilha da Reunião é um departamento francês, né? Ela faz parte da França, da administração da França, do território francês, mas ela fica num lugar que é completamente diferente. Pensando só fisicamente, assim, geograficamente. E aí, antes da gente dar um zoom ali nessa ilha para poder enxergar melhor, eu vou contar um pouco do porquê que eu fui para lá, né? Como que eu fui parar ali. Porque às vezes quando eu conto para as pessoas, eu morei ali 4 anos e meio na Ilha da Reunião, aí eu sempre tenho que explicar onde que é, e as pessoas ficam, mas o que que você foi fazer lá? Como que você foi parar nesse lugar? E não foi do nada, né? Eu não saí de São Paulo, de São Bernardo do Campo, da minha cidade, e falei, nossa, quero ir para a Ilha da Reunião. Não, eu nem sabia que esse lugar existia, mas eu fui para a França, né, no momento da minha vida, ali no final da graduação, e acabei ficando um tempo. Vou acelerar, né, porque senão fica confuso. E lá na França, entre outras coisas, eu fiz uma formação de música. E ela durou 3 anos. E era uma formação para ter um diploma profissional, é um diploma que equivale aos 3 ciclos de conservatório musical ali na França, né? Esses estudos musicais se organizam em ciclos. Então, eu estava terminando, digamos, esse percurso para obter um diploma profissional. E durante esses 3 anos, as turmas eram muito pequenas. E na minha turma, na minha promoção, tinha assim muitas pessoas da Ilha da Reunião.
Na verdade, tinham três, aí no ano seguinte chegaram mais umas cinco, seis pessoas, todos instrumentistas ou cantores. Então a gente ficou muito tempo convivendo junto. E graças a essas afinidades culturais, né, que esses lugares tão distantes, né, que são o Brasil e a Ilha da Reunião, apesar de tudo isso, tem muita coisa em comum. A gente criou uma amizade muito forte, tudo. E foi isso que me levou, depois de formada, já trabalhando, dando aula de música, foi aí que apareceu um convite, uma possibilidade, uma loucura também um pouco, e eu fui para lá, para ficar um ano e voltar, 2 anos talvez, mas acabei ficando mais tempo, porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de morar num lugar, que seja uma cidade diferente, que seja um bairro diferente. Um ano é muito pouco. Um ano a gente chegou, né? Um ano a gente está chegando e entendendo um pouquinho o que que é aquilo. Então, esses foram os projetos que me levaram para a Ilha da Reunião. Aqui no canto esquerdo tem. É a banda que eu tinha, que se chamava Reveria. É um grupo que eu era líder, né, desse grupo, tinha um pouquinho de composições minhas e de versões de músicas, todas cantadas em português, assim, mas misturando muitos ritmos e uma certa parte de rock também, de música mais elétrica, experimentações. E aí, se vocês olharem para essa foto aqui, que eu estou aqui na frente, né, tem os outros integrantes atrás, eu cantava, tocava um pouco de percussão. Ali à direita tem o Roman, que é meu amigo, guitarrista, e do lado esquerdo o Maestro, que era o baterista, né? E no meio, ali atrás, Valentin, que era o baixista. O Maestro e o Roman são réunionnais, ou seja, são da Ilha da Reunião, nasceram lá, e são duas dessas pessoas que eu conheci durante a minha formação, né? Então, acho que eles também, de alguma forma, começaram essa ponte. Aí aqui tem uma foto depois de uma apresentação que a gente fez numa cena que é muito legal lá, é um palco que fica perto do mar, e é aberto, assim, é abertão, assim, para um calçadão. O mar fica bem atrás desse palco. Claro que tem uma proteção, né? A gente não tocava ali correndo risco de receber uma onda na cabeça. E a percussão corporal e a música corporal, né, que é toda uma linguagem que apareceu na minha vida. Quando eu era mais nova, aqui em São Paulo, poderia fazer uma palestra sobre a música corporal, mas para resumir, foi essa linguagem que me ajudou a, de alguma forma, viver de música, porque eu dava ateliês, aulas em qualquer lugar, porque eu só precisava de pessoas que tivessem curiosas, né, para fazer música. Então a gente usava voz, movimentos, passos, gestos para criar ritmos, vozes, harmonias e com isso fazer música, né? E aí, como eu tinha o diploma, foi isso também que me ajudou a depois dar aula em estruturas maiores, escolas de música, conservatório, e tudo. E aí depois, voltando ali do lado esquerdo embaixo, foi um outro período depois do Reveria em que eu entrei numa fase que coincidiu mais ou menos assim com a pandemia também, era uma fase de querer fazer as coisas sozinha, violão e voz, toquei um pouco de baixo também. Esse na foto é o Wellington, meu amigo, percussionista brasileiro de Salvador, mas que mora na Ilha da Reunião também. A gente chegou a fazer um repertório ali de baixo, voz, percussões, nessa época. E o Ti Forró, que esse Ti, ele já é uma coisinha que vem do creole, né? Do crioulo da Reunião.
Em francês, nós diríamos, para dizer assim, pequeno, né? A gente diria petit. E muitas vezes no crioulo a gente só fala o ti. Então é o forrozinho, né? É um pequeno forró, ti forró. Como um sentido de uma coisa carinhosa, né? Foi essa ideia que a gente teve. Aí nesse grupo eu tocava baixo, cantava também. E então essas foram as minhas experiências principais que me levaram, né, para a Ilha da Reunião. E agora vamos dar o zoom, né, nessa nessa bolinha aqui do Google Maps. Na verdade, isso é um mapa físico, né, da Ilha da Reunião. A primeira coisa que a gente pode observar são as cores. Então a gente vê aqui o verde, né, que está muito perto, inclusive, da costa, né, de toda a parte litorânea, e depois a parte marrom, que são as partes mais altas, né? Então, assim, digamos que de uma forma geral, é, montanhas, né? Mas que não se chamam montanhas assim, mas a gente pode ver que é uma ilha vulcânica, né? Ela, quando você está lá embaixo, no litoral, né? Você está ali no nível do mar, e aí conforme você vai entrando na ilha, você vai subindo. A maioria das pessoas mora na parte litorânea, mas tem muita gente também que mora na parte alta, né? Inclusive a gente chama assim, ah, você mora na parte baixa ou na parte alta, né? E lá em cima você chega a muitos metros, né? A centenas de metros acima do mar, lá faz muito frio também, né? Muita gente imagina, pô, é uma ilha, é praia, né? Tropical. Claro, tem isso também, mas também faz muito frio e, inclusive, ali no meio tem um pico de 3.070 metros, que é o Piton de Neige, Pico das Neves. Será que se... acho que se traduziria assim. E é o ponto mais alto de todo o Oceano Índico. É muito, muito alto. Eu já tentei escalar, não consegui. Cheguei ali perto, e você já vê, assim, você vê muito longe. Você se sente assim, nossa, sou o Deus, né? Tô vendo ali o mundo. Muito alto mesmo. E como que muda aqui? Para continuar aí falando sobre esses relevos que são tão acentuados, é, a Ilha da Reunião ela tem toda essa parte que é rosa, que inclusive são esses picos e essas montanhas que fazem parte do patrimônio mundial da Unesco, desde 2010, se eu não me engano. Então tem todo um sistema de proteção, de preservação ali também, e são formações muito específicas, né? Aqui, essas partes amarelas que estão no meio são partes que, na verdade, são baixas. Ou seja, você tem uma parte que é baixa, é, toda rodeada de montanhas altíssimas. Então, isso é como se fossem grandes buracos ali no meio. E ali no meio tem cidades. Não são cidades grandes, mas tem pessoas que vivem ali. E todas essas partes você só tem acesso ou a pé ou de helicóptero. E as pessoas vão ali, tem muitas trilhas, acampamentos, tem muitas formas de acessar. E aqui embaixo, na parte sudoeste, que é essa parte rosa, que não tem nada de amarelo, aqui fica o Piton de la Fournaise, que é um vulcão é, já fechadinho assim, né? Não tem planície ali dentro. E esse vulcão, ele é ativo. Então, todo ano ele entra em erupção, duas, três vezes. Assim, é uma coisa super natural. E as pessoas, aê, volcão La Pété.
dizem isso em crioulo, querendo dizer, aí o vulcão estourou, vamos lá ver. Claro que tem uma medida de proteção, né? Você não chega lá do vulcão para ver. E aí vocês podem observar que essa parte rosa, ela vai até o mar, do lado direito ali, né? Essa parte do sudeste ali, ó, ela chega até o mar, porque realmente a lava, ela tá viciada, ela faz sempre esse caminho, ela atravessa a estrada, e eu vou mostrar para vocês algumas imagens. E só para voltar nessas outras partes amarelas, elas são chamadas de circos. E aí, até onde eu sei, é porque é como se fosse um circo, assim, né? Como se chama aquela tenda, aquela grande tenda do circo, só que sem a cobertura, né? É como se fosse assim, ó, toda uma estrutura e lá dentro uma planície, né? Uma parte plana, uma parte mais baixa. E então vamos pro vulcão aqui, que é assim a coisa que mais me impressionou, né? Eu nunca tinha visto assim um vulcão, né, na minha vida, nunca tinha estado em um lugar que tivesse isso. Então aqui ele em erupção, aqui à esquerda, acima, uma foto bem profissional, né? A gente consegue ver super bem, super bonito. E realmente é uma coisa mágica, assim, nossa, é uma sensação. Não sei, é diferente, né? Na parte direita é a entrada, é toda uma planície que tem antes de chegar no vulcão, quando você vem pelo outro lado, assim. Então parece que você está em Marte, parece que você está num outro planeta, assim. Ela tem essa cor meio marrom, avermelhada, dependendo do horário do dia, né? Geralmente tem que acordar 4 horas da manhã para chegar lá bem cedinho e ver tudo. E embaixo não são fotos profissionais, são as minhas fotos, né? Essa aqui que está embaixo à esquerda é aquela velha frustração, né? De, por exemplo, tentar tirar foto da lua, de uma lua que está muito bonita, né? Você tira a foto, não sai nada, mas esse foi o dia que eu vi, é, foi o mais perto que eu cheguei, né? Do vulcão em erupção. Deu até para ouvir o som dele, assim, será que o Zoom cortou esse som? Não sei. E aqui no meio também uma foto que eu tirei, né? Aí tá vendo? Já não tá tão vermelho, né? Fica mais marrom, mas eu juro que ao vivo tava assim, uma coisa de outro mundo. E à direita, os dois amigos malucos que tentaram chegar mais perto do vulcão. Eu fiquei lá e tirei a fotinho deles, que eu que não vou também, né, correr esse risco. E aqui no meio, a bandeira da Ilha da Reunião, que para muitas pessoas acaba representando esse vulcão mesmo, né? Esse triângulo vermelho. Mas tem muitas versões, assim, muitas interpretações. O vermelho também pode representar uma certa força, que tem a ver com a força do povo mesmo dali. Tem uma história super complexa. E ali também pode ser o quê? Raios de sol. É, de qualquer forma, uma bandeira bonita, né? Bonita. Acho muito bonita essa bandeira. E embaixo, um apelido que a reunião tem é a Ilha Intensa. Talvez também por causa do vulcão, porque, enfim, né, a Ilha da Reunião é assim, né? Quando eu falei para minha família, ai, gente, eu vou morar na Ilha da Reunião e tudo, a minha irmã jogou no Google, e aí o que que ela achou? Vulcão ativo, ciclone, tubarão. Aí a minha irmã falou assim: Nossa, você tem certeza? Eu falei: Tenho, tenho. Eu já fui lá visitar e voltei. A vida é possível lá, mas realmente a natureza, pelo menos, é muito intensa, né? Isso acaba influenciando todas as outras coisas, áreas da vida. E aqui os circos. Então, essa é uma foto da internet aqui no meio, grandona, para que dá uma ideia um pouco, né? Então, claro, né, não é não é um paredão reto. São várias, é uma formação toda maluca. Então, quando você vai fazer uma trilha ali, você sobe, você desce, você sobe, você desce, você vira e fala: "Meu Deus, não vai chegar nunca o lugar que eu vou dormir", mas chega. E embaixo são fotos.
Essa de baixo também é uma foto da internet que mostra, tá vendo? As casinhas ali, né? Inclusive tem todo um sistema com lixo, você não pode ir lá simplesmente e não tem um lixo assim que você vai lá e joga tudo que você usa durante a trilha, durante o seu acampamento. Se você ficar numa pousada, você tem que controlar e às vezes até trazer de volta, porque é muito caro. O helicóptero chega para recolher aquele lixo, isso é muito caro, é uma logística super complicada. Diz a lenda que tem pessoas que nasceram nessas pequenas cidades e vilarejos aí dos circos e que nunca viram o mar, porque eles vivem ali. E aí tem todo Eu nunca conheci uma dessas pessoas, né? Ali embaixo, do lado esquerdo, eu no acampamento rindo, de nervoso, pois odeio acampar, né? Mas eu queria ter essa experiência. E do lado direito ali, quando a gente finalmente chegou em um desses vilarejos que se chama Marlá. E aí agora vamos passar para, né, a coisa mais importante que são as pessoas que estão ali. Essa foto aqui, que tem vários rostos, ela é uma foto, parece uma foto sei lá, de um livro, né, de um livro de escola, assim, né? Eu não gosto muito, mas eu acho que ela representa bastante os rostos, né, que a gente encontra ali na reunião e as etnias e culturas, assim, acho que é uma das coisas mais complexas que tem. Claro que todas essas pessoas olhando, a gente, né, poderia dizer que todas poderiam ser brasileiras também, não é? Olha para mim, sou brasileira, minha mãe é brasileira, minha avó também, minha avó materna. É, E eu não vou entrar muito em detalhes assim históricos, mas em linhas gerais a Ilha da Reunião ela foi aparentemente não tinha ali um povo originário, mas é uma terra, né, que tinha ali um certo potencial. Parece que muitas pessoas passaram por ali há muitos e muitos séculos, árabes, portugueses, ingleses e franceses. E aí parece que a briga ficou, né, numa época é, do colonialismo, assim, é, francês, não saberia nem dizer o século agora, esqueci, mas acabou ficando para a França, esse território, essa ilha. E aí lá eles implantaram o comércio triangular, né? De escravos, então trouxeram escravos, é uma posição estratégica também, né, para eles, para ter acesso ali a outros lugares, e a ocupação começou dessa forma. Então a gente tem ali pessoas que vieram, né, escravizadas do continente africano e também da ilha de Madagascar, eh, os franceses que, que ali ficaram, né? É, aí tem também pessoas das ilhas vizinhas, porque não tem só Madagascar, né? Tem Maiote, Comor, que são outras ilhas ali perto, pessoas que vieram dali, e depois trabalhadores também que vieram, né? E que viveram num regime também muito parecido, né, com a escravidão, que foram trabalhadores que vieram da Índia e depois da China. E, e todas essas culturas se misturam assim de uma forma muito, muito, muito concreta. Assim, você você vê isso em todos os lugares. Aqui do lado direito, em cima, é um templo indiano. Em todas as cidades da Reunião, praticamente tem um templo indiano, né? Aqui embaixo, à esquerda, tem eu não sei, eles chamam de pagode, né? É pagoda, será? Enfim, é um templo chinês
que fica em Saint-Pierre, que é uma cidade do sul da ilha, né? E isso é completamente normal. Na comida também, tem todas essas influências, a gente vai ver depois. E aí eu coloquei aqui alguns nomes, né, que se usam comumente, assim, oralmente, popularmente, em crioulo, para designar, né, essas culturas, etnias, pessoas, enfim. Então, o CAF é uma abreviação de Kafka, e que é a pessoa que vai vir ali da África, né? O Malbar é o indiano, vem de Malabar, enfim, para falar do. Ah, você tem origem, né? Origem Malbar. Iab é um crioulo branco que tem toda uma história também de uma certa região ali da ilha em que eles se instalaram, são antigos colonos ou franceses que acabaram ficando para lá. Parece que eles enviavam também um monte de pessoas para reunião é, durante esse período, né, mais colonial ali do começo. Quem mais aqui? Sinuá. Sinuá vem de chinois, que é chinês em francês. Então, chinês em francês é chinois, aí fica sinuá. E tem um jeito de escrever que, né, vocês podem ver que aqui tem um W, né? Em francês seria com O-I-S, mas no crioulo esse W aqui, porque ele não tem uma regra assim de escrita tão fechada como o francês, o crioulo. Ele tem correntes ao longo da história de como se escrever, né, de como a gente pode escrever, mas uma das características é ter o K, o Y e o W muito presentes, né? E Zahab também é muito bom esse começo com o Z, porque então, digamos que em francês a gente falaria os árabes, les Arabes. Então fica essa liaison, né? Essa ligação, né? Entre o final de uma palavra e outra. E aí eles pegaram essa ligação e, né? Aglutinaram. Então, em vez de ficar assim, les Arabes, fica Zahab. E para falar das pessoas que vêm, né, de lugares árabes, culturas árabes, né, tem muitos muçulmanos também. Essa questão da religião, assim, nossa, na reunião também, todas as religiões estão ali presentes no cotidiano, né? Zohei, Zohei tem essa mesma lógica do Zahab, vem de orelha. Então, os orelhas, les oreilles, Zorrei. E por que orelha? O Zorrei é geralmente o francês que vai para a reunião, ou o estrangeiro que vai para a reunião, mas geralmente se usa mais especificamente para um francês branco que vai para a ilha. E não sei por que que chama de orelha, sabe? São os orelhas, não sei se é porque eles faziam assim para tentar ouvir melhor. Eu já ouvi isso, mas eu não não sei, né? Não, nunca achei assim uma fonte específica, mas é Zorrei, Zorrei, né? Então, ai, eu tô falando de alguém, é um Zorrei. Aí você já sabe, tá. É um francês que veio lá de Estrasburgo, sei lá de onde, né? São estereótipos, são nomes, mas também esses nomes não são necessariamente pejorativos da forma, dependendo da forma como se usa, na maior parte das vezes, não é pejorativo. Pelo que eu entendi, gente, estou falando o quê? Aqui de 4 anos e meio, né? Estou falando de um lugar que tem uma história super vasta. E Malgache, que também acho que tem outras formas de se escrever, mas Malgache é a pessoa que vem de Madagascar, né? É inclusive o nome da língua também. Às vezes, tem pessoas que misturam malgache com creole, muitas pessoas de origem malgache na reunião. Então, assim, a complexidade assim,
da cultura é muito difícil, né? É muito difícil tentar classificar, entender, separar por culturas, regiões, costumes, porque realmente tudo se mistura, né? E as pessoas falam, ah, é a reunião, Ilha da Reunião, é a reunião de, de tudo isso. Mas o nome aparentemente não surgiu desse fato, tá? Parece que é realmente uma coincidência, porque eu acho que a ilha já teve outros nomes, ela já foi chamada de Ilha Bourbon, né, uma coisa mais inglesa, assim, teve outros nomes também, e parece que em algum momento quiseram fazer aquele nome assim, a reunião do não sei o que, do não sei o que lá, sabe? Mas aí acabou ficando só reunião. E essa outra ilustração aqui é mais recente, né? É uma ilustração que eu já vi, assim, em capas de caderno, cartaz, assim, é um design mais moderno, mas mostrando, assim, né? E aí tá escrito a reunião, a ilha dos mil rostos, das mil caras, e aí várias mulheres aí também. E realmente, né, você pode ver todas essas formas, né, de se expressar, de viver, de cultura ali. Essa roupa indiana, assim, é normal, é um clássico, né? Quando eu fui para lá, eu morei na casa, né, de uma família Malbar, então não é todo dia que se usa, mas às vezes para ir ali no templo, tal, tal. Eu cheguei a usar também uma roupa dessa uma vez, e lá eu era o quê? Eu era uma Sinuá, né? Tipo, normal, não tinha isso, assim, não era que nem na França, né? Que tipo, a pessoa te olha e também achava que eu era chinesa, né? Mas, não, normal, assim. Claro que quando eu começava a falar, sabiam que eu não era de lá, mas eu poderia muito bem ser ali uma reunionese. E aqui embaixo dessa outra foto tá escrito: o mundo é réunionnais. Ou seja, o mundo tem essa característica da reunião, e eu vejo um pouco assim esse lugar, porque é uma ilha, só que ali dentro dessa ilha está concentrado assim tudo que, que tem no mundo, não só no sentido da cultura, mas todos os conflitos que você vai achar no mundo, você vai achar ali dentro também, né? Então isso aqui é muito concentrado, por isso também intenso, talvez. E aqui à direita tem o nome de uma música, então podem anotar se quiser, porque eu não vou compartilhar áudio aqui, tá? Tô com PDF. Mas é Batar-Cité, que é um termo criado por esse cantor-compositor da reunião chamado Daniel Warhol. Aqui de novo o W, né? No, em francês a gente escreveria esse sobrenome com H-O-U, e aqui é um W, assim. Daniel Warhol. Batar-Cité é um termo que ele inventou e é um termo que vem da palavra bastardo, batar, para falar, assim, sabe, dessa coisa de filho de quem, somos todos bastardos de alguma forma, mas ele traz isso na canção, na música, como é, algo muito legítimo, sabe, como uma força mesmo. Essa bastarcidade, não sei nem como falar, né? Porque é um neologismo, assim. Mas eu recomendo muito, assim, que vocês ouçam a voz dele e como ele faz a língua, né? O creole soar, porque é incrível, é uma coisa de outro mundo, assim. Sou suspeita, né, para falar. E então vamos passar para as comidas, né? Já que a gente falou de todas essas misturas, essas comidas são comidas que você acha todos os dias. Então, assim como no Brasil, né, que a gente pode pegar um PF, um prato feito, lá também você pode pegar um PF, eles chamam de barquete, tipo, vem num marmitex quadradinho e tem arroz, tem feijão, ele só não tem farofa, mas é muito parecido com a culinária brasileira. Mas aí tem esses toques, né? Então, por exemplo, isso aqui do lado esquerdo, em cima, são os buchons, que são entradas, né?
assim assadas no vapor com massa de arroz. Essa é uma influência chinesa, né? Mas todo mundo come, isso tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Ali do lado do Buchon tem o samosa, samosas, né? Influência indiana. E tem também aquele negocinho redondinho, marrom. Ai, é o meu preferido. Chama bombom pimão. É um bolinho assim, feito com fava, com massa de fava. Tem uma fabricação parecida com falafel, né? Mas era feito com favas e um pouquinho de pimenta e também e um outro temperinho lá, que eu esqueci o nome. Esqueci. Daqui a pouco vem. Depois, ali, indo para a direita, a gente vê aqui uma tigela, né, de arroz com um prato icônico da Ilha da Reunião, que é o rougail saucisse. É um prato feito basicamente de linguiça defumada ou outros tipos, assim, com alho, cebola, às vezes gengibre e tomate. E cúrcuma. Eles usam muito cúrcuma. Inclusive, tem muitos temperos de influência indiana, né? Aí, cúrcuma em tudo, assim, inclusive no feijão também, já joga. Só que eles fritam o pozinho, né? O tempero em pó. Você refoga, vamos lá, fazer a receita. Você refoga ali o alho com a cebola, como brasileiros fazem, né? Na França, gente, eu refogava um alho com uma cebola, eu era recriminada. Como assim você está misturando alho com cebola? Vai jogar um gengibre ainda no meio? Ah, sou brasileira, eu gosto de tempero e de pimenta, enfim, clichês, né? E então tem o açafrão, né? Cúrcuma, que é muito usado, e também um outro tempero que eles fazem lá, que eles chamam de massalê. Talvez tenha a ver com o massalá, que a gente vê também, mas é uma mistura assim de vários temperos moídos. E eles geralmente usam esse massalê com carne de cabrito, né? Que é uma carne mais forte, ou com outras coisas. Eu tenho massalê aqui na minha casa, que eu encomendei com umas amigas que vieram, eu coloco em tudo, e fica muito bom. É cominho. Cominho é um tempero também que tem no massalê e que se usa muito lá. Ali as garrafas de rum, né? A Ilha da Reunião também teve esse período de exploração de cana para a fabricação de açúcar, né? Só que a bebida deles não é a cachaça, né? Como é pra gente, é o rum. Então eles têm ali o rum, inclusive essas garrafas aí dá para ver o adesivo verde, é do rum que se chama Charrette, que é o 51 deles. Nossa, o tempo já passou muito. Enfim. E depois tem um quadro comparativo, assim, é uma piadinha, sabe? Falando o que cada um come. Quando você tenta organizar uma refeição na reunião, o que cada um come. Então, o Malbar indiano não come carne de vaca, né? De boi, de vaca. Aí o Comorian, que vem das Ilhas Comor, não come porco, porque muitos são muçulmanos. E assim vai. E aí você vai tentando organizar, mas é uma piadinha que mostra assim um pouco toda essa diversidade cultural que também se reflete na comida, né? Alguns Malbar também são vegetarianos, né? Então tem toda uma mistura. E aí o Zorrei, né, que vem assim de fora, ele não come nada, ele não gosta do tempero, não come a pimenta, né? Acha a comida muito forte, realmente é uma comida forte, assim, como a brasileira às vezes, né, para muitas pessoas. Vamos acelerar um pouquinho. E aí, vamos falar aqui de Maloiá, né? Que é um pouquinho puxando aqui a sardinha para a música. O Maloiá tem uma história muito parecida com o samba. Então, é uma música que é uma música essencialmente negra, de raízes africanas, misturadas com influências, né, que chegaram ao longo do tempo, europeias também, e que tem toda uma característica. É, é muito único, é muito, né, tem uma cor muito específica, muitas harmonias vocais, percussão e voz, mas também
pode ter o acompanhamento de vários instrumentos. E do Maloya tem o Sega, que é uma versão mais elétrica, com instrumentos elétricos, com guitarra, com teclado, né? Que também é uma música da reunião. E aí eu só vou chamar a atenção aqui de vocês para os instrumentos que eles estão usando. Então, aqui à esquerda, acima, a gente já vê aqui um berimbau, que eles chamam de bob. Eles usam de uma forma um pouco diferente, até no jeito de pegar ali, né? Mas a gente vai encontrar esse som ali. Ali à direita, a foto colorida. Então, a gente vê uma percussão que tem um pauzinho, né, que a gente usa para tocar. É uma percussão indiana, mas que entra ali também. E aqui embaixo, esse instrumento quadradão aqui, retangular, né? Que é o caiombe, que a gente balança, assim, faz um som. E aí, se vocês olharem, aqui tem esse cara cantando e segurando o caiombe, e atrás dele tem um percussionista ali tocando sentado e batendo naquele tambor, que é exatamente o mesmo tambor que se usa no carimbó, né? Então tem coisas aí a ver. O maloya é um ritmo ternário, né? Ele tem uma característica ternária, assim, pensando no ritmo, e o samba, ele é mais binário. Então, você não vai ouvir um maloya e falar, nossa, é um samba, mas tem timbres, tem cores, tem histórias muito parecidas, né? E o maloya também, eu coloquei aqui, também é um patrimônio imaterial da Unesco, já faz alguns anos. Aqui algumas indicações de artistas que estão aí hoje na Ilha da Reunião, também para mostrar essa diversidade. Tem de tudo, tem rock, tem rap, tem maloiá, tem um maloiá mais tradicional, tem um maloiá mais moderno, tem reggae, né? E aí eu vou destacar aqui Maia Kamati, que esteve em São Paulo há pouco tempo, há alguns meses, e Votiá, que é o grupo aqui dessa mulher cantando, Marie-Claude Phileas, ela se chama, e essa foto foi tirada no Sesc Pompeia. Eu não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, mas também aqui em São Paulo, né? Então é muito legal, né? Saber que essa música atravessa. E Natalina Tiembe, que é a minha cantora preferida, assim, ela faz coisas inacreditáveis de vários estilos, vocês já podem perceber, né? Olha o look da mulher, né? Eu já pedi a bênção para ela, já escrevi para ela pedindo para se eu poderia cantar uma música dela, para ela me mandar a letra, né? Porque eu não estava entendendo tudo em crioulo, ela me mandou. Aí eu gravei, assim, fiz um videozinho, uma versão, né? Assim, de uma música dela que não era no estilo, né? No ritmo do Maloiá, mas que eu gostava muito, gosto muito. Então fica aqui algumas indicações de artista. E, e aqui algumas observações sobre o creole. Vou focar aqui nessa parte que está escrita em preto, são algumas coisas parecidas com português, sabe, que me chamaram a atenção. Então, por exemplo, em francês, para falar berinjela, se diz aubergine, mas em creole se diz brinjelle, que é muito parecido com berinjela, né? E na França, a gente vai falar assim, uma manguier, que é uma mangueira, né? Mas em creole eles falam pied mangue, que é pé manga. Tipo pé de manga, né? Assim como a gente pode falar um pé de manga, um pé de jaca. Eles também comem muita jaca lá. E outra coisa que acho que é a que me pegou muito, que eu não esperava, é que eles chamam as coisas de trem. Eles chamam as coisas de train, como os mineiros fazem. Isso eu falei, gente, eu não acredito, vocês são mineiros do Oceano Índico. E eu que sou apaixonada por Minas Gerais, amei, né? E aqui, por exemplo, ó, não vou falar todas essas frases, mas em francês você vai falar je t'aime. Em creole você fala mi aime ou. Mi seria o eu e o u ou. A u é o você, né? Me aime à ou. Je t'aime.
e outras coisas. E aqui, esse aqui, por que que tem eu bebendo uma cerveja aqui? Meu Deus do céu. É porque é uma referência cultural, tá? Uma referência cultural. Se um dia vocês encontrarem uma pessoa da reunião, vocês falam: ah, o Dodô, esse animal aqui é o Dodô. É um animal que existia na Ilha da Reunião quando ela era pura e virgem, né? Não tinha sido invadida. Só que ele não existe mais, já há muito tempo. Ele não existe mais, né? Porque, olha só, o animal é um animal grande que não voa, né? Então, imagina, ele virou comida, assim, muito rapidamente. Tal. Só que o Dodô é o animal. A Dodô é a cerveja. É uma marca de cerveja, que se chama Bourbon, na verdade, mas que o logo é um Dodô. Então, as pessoas falam assim: vamos beber uma Dodô? Tal, e aí é essa cerveja. Tá, vamos pular esse. E para finalizar, só para não ficar assim nessa coisa muito, como se dizer? Ah, não sei. Vamos falar também sobre essa parte da reunião que é o dia a dia, que é uma parte urbana. Gente, tem trânsito na reunião. Na reunião, esse ônibus amarelo, ele roda, ele para de rodar às 6 horas da tarde. E é o único que vai de uma cidade para outra. Alguns rodam até 8 horas da noite, sabe? Não tem metrô, não tem muitas opções de transporte público. Então todo mundo tem o carro. Eu tive um carro quando eu morava lá, porque senão você não consegue ir de um lugar para outro. E tem tanto trânsito que eles estão construindo, já construíram uma estrada. Vocês estão vendo que tem uma estrada aqui, ó, a mais, que foi construída em cima do mar? Foi para tentar suprir esse trânsito que é muito grande, principalmente em uma das regiões ali, que é a região noroeste, onde muita gente mora, trabalha e tudo. Porque a reunião ela não é ocupada também de forma igual em todas as áreas, né? Tem uma concentração de trabalho e de moradia. E também tem problema de gentrificação, desde a pandemia, muitos franceses chegam lá. Tem o mesmo problema dos Airbnb, né? E aí as pessoas que são da Ilha da Reunião não conseguem, né? O preço é lá em cima, a vida já é cara lá. Então tem grandes problemas de aqui vocês estão vendo essa palavra logement nas notícias, né? Desse ano ainda. Então, como os preços aumentaram, mais de 50 mil famílias que estão esperando, né? Uma moradia social, enfim. E aqui essa última imagem aqui, que é um vídeo, né, das pessoas aqui tocando, fazendo música, é de uma polêmica. Essa é uma reportagem do principal veículo, né, de notícias ali da reunião, de uma questão cultural, assim, uma polêmica que aconteceu sobre o questionamento, sobre as pessoas estarem questionando o fato dessa cantora aí estar cantando Maloiá, sendo que ela é branca, ela não é da reunião, né? Eles estão teve um fato ali que aconteceu e tem esse questionamento agora da semana passada para cá, que é sobre o que que é apropriação cultural, o que que não é, será que a gente controla quem toca o Maloiá, quem não toca, é, e muitos debates em cima disso, só para mostrar como as questões são super complexas lá. E para terminar, eu queria indicar esse filme que, infelizmente, não chegou, né, no Brasil, tudo, mas é um filme feito inteiramente na Ilha da Reunião por artistas de lá, e que é um filme de 2 horas e meia, completamente maluco, mas que mostra toda essa parte urbana, a história de 3 jovens ali que moram na capital, em Saint-Denis, que vivem uma vida meio difícil e se metem em altas confusões. E mostra muita coisa da Ilha da Reunião nesse filme. É um filme muito legal. Eu assisti assim, umas 3 vezes no cinema lá. Ele ganhou prêmios, né, aí pelo mundo. Espero que um dia eu consiga trazer aqui para cá esse filme, mas fica aí a recomendação. Nunca se sabe, né? Zamal Paradise. Zamal significa maconha, porque tem a ver
com um esquema de drogas ali e tal, ali, né, os Amarla. Mas é um filme incrível e aí eu queria compartilhar essa referência com vocês antes de terminar. Eu acho que agora acabou. Isso, agora foi. Merci bon pé, que é o merci beaucoup, né, em creole, e o merci azot, que é o obrigado a vocês, e o meu arroba aí, se vocês não me sigam. Ah, esse passarinho. É a tatuagem que eu fiz depois que eu voltei de lá, porque é o passarinho que vinha me visitar todos os dias de manhã. Eu achava ele lindo, porque é um pardalzinho, né? Só que durante o verão ele fica vermelho, é um macho, né? Fica vermelho para chamar a atenção, assim, das fêmeas. E eu achava muito impressionante, assim, a carinha dele. E quando ele vê um vidro, às vezes ele vê o próprio reflexo, acha que é outro passarinho, fica lá batendo, né? Então, é, enfim. É isso, gente. Muito, muito obrigada.